Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrodinâmica e na aula de hoje a gente continua a falar sobre geradores, só que agora a gente vai fechar um circuito colocando o gerador ligado a resistores, tá certo? A aula de hoje é fundamental e muito provável que apareça sim na tua prova de vestibular, aparece de vez em quando também na prova do Enem esse assunto, tá certo? Dá uma atençãozinha especial então, vamos lá, vamos começar. Pessoal, nessa aula de hoje, então, a gente vai começar a falar de um circuito elétrico quando eu tenho gerador real, ou seja, aquele tipo de gerador que a gente aprendeu na aula passada, que a gente considera a resistência interna e resistores, tá certo? Então vamos ali na figura. A gente tem ali um circuito onde a gente tem aqui o nosso gerador. No gerador você percebe ali a força eletromotriz, que é a tensão gerada, e você percebe a resistência interna, que é onde vão acontecer as perdas, tudo bem? E a gente tem também lá embaixo no circuito o nosso resistor. Bom, pessoal, agora que a gente reconheceu os dois elementos que são o nosso gerador e o resistor, eu queria escrever com vocês a equação que a gente sabe que é usada para determinar a DDP no caso de um gerador. Lembra? A gente aprendeu na aula passada que a DDP-V é igual a E menos R vezes I, tudo bem? Claro que a gente já conhece o valor da força eletromotriz e da resistência interna. A gente ainda teria que descobrir qual é o valor da DDP que esse gerador consegue fornecer para o circuito e da corrente elétrica que vai passar ali no circuito, tudo bem? Agora a ideia é o seguinte, vamos supor que a gente tivesse o valor da corrente e calculasse essa DDP. O que acontece? Se a gente chegasse na conclusão que do gerador estão saindo 60 volts, significa o quê? Que como além do gerador eu só tenho o resistor ali embaixo, se saem 60 volts daqui, quer dizer que chegam 60 volts ali no meu resistor, tudo bem? Então, o que o gerador forneceu é o que vai ser consumido ali no resistor, tá bom? Bom, mas vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esses números que eu coloquei ali, porque a gente ainda não fez cálculo nenhum, e vou escrever com vocês o quê? A equação que a gente usa para calcular a DDP no resistor. Lembra que a gente aprendeu algumas aulas que a DDP no resistor é V igual a R, que é o valor da resistência elétrica do resistor, vezes a corrente elétrica I? Bom, nesse caso, o que a gente conhece? A gente sabe o valor da resistência elétrica R. Aí, a gente precisaria descobrir o valor da corrente elétrica para poder calcular a DDP. Mas uma coisa é muito importante, né? Você viu que eu acabei de dizer para vocês que se eu entrego uma certa DDP aqui a partir do meu gerador, essa DDP vai ser entregue ali para o circuito com os resistores, tá certo? Então a ideia é a seguinte, olha só. Se essa DDP que sai do gerador é entregue para o meu circuito, eu posso dizer das duas equações que eu escrevi ali, que a DDP que sai do gerador é a DDP que é entregue para o resistor. Conclusão, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas equações. Com isso, a gente chega no quê? A gente chega que E menos R vezes I é igual a Rzão vezes I. Agora, pessoal, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou deixar o que tem o I para um lado, o que não tem para o outro. Então, esse menos R vezes I, eu vou escrever ele lá do outro lado positivo. Então, vai ficar Rzão vezes I, mais, porque ele era negativo, né? Vem para o outro lado positivo, Rzinho vezes I. E do lado de cá sobrou a força eletromotriz. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar com vocês esse I que eu tenho aqui e que eu tenho aqui e vou colocar em evidência. Então eu tenho que a força eletromotriz é igual a, se eu colocar em evidência vai ficar Rzão mais Rzinho vezes a corrente elétrica I. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa corrente elétrica I e vou isolar. Então, o que a gente sabe? Que o Rzão mais Rzinho que está multiplicando vai lá para o outro lado dividindo. Então, sobra para a gente que a corrente elétrica I é igual a força eletromotriz dividida por Rzão mais Rzinho. Aí, pessoal, eu queria agora que vocês dessem uma olhada nessa relaçãozinha matemática que a gente usou aqui.
Essa relaçãozinha a gente vai usar em todas as aulas que envolvem para a gente circuitos com gerador de agora em diante. A ideia é a seguinte, então, eu tenho ali a minha força eletromotriz, aqui eu tenho a minha resistência elétrica desse resistor que eu coloquei, e aqui a resistência interna. Agora, de repente você vai me perguntar o seguinte, Coelho, mas espera aí, se no lugar desse resistor, se eu tivesse vários resistores, como é que eu resolveria o exercício? É bem simples, na hora de calcular a corrente no circuito, a gente pode usar aqui o resistor equivalente, tudo bem? Então a gente primeiro calcula a resistência equivalente e depois determina a corrente. A partir do valor da corrente elétrica, eu consigo calcular a DDP no resistor simplesmente usando V igual a R vezes I. Por quê? Porque agora a gente já sabe o valor da resistência elétrica que foi dada e já sabe o valor da corrente que a gente acabou de calcular. Mesma coisa no caso do gerador. Eu já consigo calcular a DDP. Por quê? Porque eu sei que é E menos R vezes I. Aí o que acontece? A força eletromotriz foi dada, que é 100 volts, a resistência interna foi dada, que é 2 ohms, e a corrente a gente acabou de calcular, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos usar isso que a gente acabou de estudar e bastante o uso dessa relaçãozinha matemática para a corrente para conseguir resolver então alguns exercícios. Exercício 1. Com base no circuito representado na figura abaixo, determine. Coloquei para vocês ali um circuito onde eu coloquei a resistência interna 2 ohms, a força eletromotriz 40 volts e um resistor de resistência elétrica R. Aí eu coloquei para vocês ali, letra A intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito e a DDP que a bateria fornece para um resistor de resistência R igual a 8 ohms. Bom, pessoal, olha só. Primeira coisa que eu pedi foi a intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica, a gente viu que é força eletromotriz dividido pela resistência externa, que é o Rzão, mais a resistência interna, que é o Rzinho. Então, a gente vai chegar aqui, a intensidade da corrente elétrica é igual a força eletromotriz. Quanto vale para a gente a força eletromotriz lá na figura? 40 volts. Aí, resistência externa é 8, mais resistência interna, que é 2. Isso vai dar para a gente, olha só, 40, 8 mais 2 é 10. Vamos de cabeça? 40 por 10 vai dar uma corrente de 4 amperes. Então, uma das respostas que a gente estava procurando está aqui, tá? A corrente elétrica que percorre o circuito. Moleza, né, pessoal? Agora, vamos lá. Ele pediu também a DDP que a bateria fornece para o resistor de resistência 8 ohms. Bom, como ele pediu a DDP que a bateria fornece, é normal você pensar nessa equação aqui, ó. V igual a E menos R vezes I. Aí a DDP vai ser força eletromotriz. Foi dado lá na figura 40 volts, menos a resistência interna, que é 2 ohms, vezes a corrente, que é 4 amperes. Com isso, a DDP vai dar, vamos lá de cabeça, pessoal, olha só, 2 vezes 4 dá 8. 40 menos 8 vai dar 32 volts. Então, essa é a outra resposta que a gente estava procurando, tudo bem? Agora, eu vou fazer um cálculo com vocês que você não precisaria fazer, é só uma verificação, tudo bem? Imagina que você pense o seguinte, peraí, se a bateria está entregando para o resistor, eu vou calcular DDP no resistor, que vai ser para a gente R vezes I. Então, olha só, a DDP é igual a resistência elétrica é 8 ohms e a corrente é 4 amperes. E a DDP deu para a gente os mesmos 32 volts. Mas tem que dar, né? Por quê? Porque toda a tensão que sai do gerador vai para o resistor. Claro que se eu tivesse mais de um resistor, esse cálculo só bateria se eu usasse a resistência equivalente, como eu te falei agora há pouquinho, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, antes da gente seguir, eu vou deixar anotado para a gente aqui que quando eu tenho a resistência R de 8 ohms, a gente calculou que nessa situação a corrente é 4 amperes, tudo bem? E que a DDP, que é entregue para o resistor, é de 32 volts, tá bom? Item B. Determine o rendimento do gerador quando ligado ao resistor de 8 ohms. Que história é essa de rendimento? Pessoal, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou anotar para vocês aqui o rendimento para a gente pensar o seguinte. Rendimento é o quanto é aproveitado. Vamos dar uma olhada lá na figura.
Eu sei que esse gerador ele está gerando uma tensão de 40 volts, tudo bem? E dos 40 volts, ele está perdendo uma parte, ou seja, ele está entregando para o circuito só 32 volts, tá certo? Então, para resolver isso, a gente vai usar uma regrinha de 3. Olha lá, os 40 volts são para a gente o 100%, que é o total que ele está gerando. Agora, do que ele gera, tiveram perdas e ele conseguiu entregar para o circuito 32 volts. 32 volts vai equivaler para a gente a um X% de rendimento. Então, a gente vai simplesmente fazer o quê? Vai multiplicar cruzado. Eu vou fazer assim, ó, então, que X vezes 40 vai dar para a gente aqui 40x. Isso é igual a 32 vezes 100 vai dar para a gente aqui, ó, 3.200, tudo bem? Aí a gente chega aqui, x é igual a 3.200, e esse 40 que estava aqui multiplicando, vai lá para o outro lado dividindo, então fica 3.200 dividido por 40. Pessoal, aqui a gente pode simplificar um zero lá de cima com um zero aqui de baixo, e aí vai dar para a gente, olha lá, 320 dividido por 4, ou seja, o x vai dar 80. Olha lá, o x está embaixo do 100, ou seja, onde é a porcentagem, então é 80%, tá bom? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar anotado aqui, então, que nesse caso do resistor de 8 ohms, o rendimento foi igual a 80%, tudo bem? Agora a letra C. A intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito e a DDP fornecida pela bateria se substituirmos o resistor de 8 ohms por um de 3 ohms. Então, olha lá na figura o que aconteceu agora. A gente tinha um resistor de 8 ohms e ele foi trocado, ele foi substituído por um de 3 ohms. E a questão quer que a gente ache, de novo, a corrente e a DDP. A gente vai fazer da mesma forma que fez antes, né? Então, olha só, a corrente elétrica aí é para a gente a força eletromotriz dividido pela resistência externa mais a resistência interna. Então, a gente vai simplesmente fazer o quê? Vai substituir os dados que a gente já tem. Força eletromotriz é 40 volts dividido pela resistência externa, que é 3 ohms, mais a resistência interna, o Rzinho lá, que é 2 ohms, tá bom? Vamos lá de cabeça, pessoal? Olha só. 3 mais 2 dá 5. 40 dividido por 5 vai dar para a gente 8 amperes. Então, essa é uma das respostas que a gente está procurando, o valor da corrente elétrica. Agora, vamos calcular a DDP que a bateria fornece para o meu circuito, E menos R vezes I, tudo bem? Aí eu vou calcular essa DDP, força eletromotriz, foi dado para a gente que é 40 volts, menos resistência interna, foi dado para a gente lá na figura que é 2 ohms, e a corrente a gente acabou de calcular que é 8 amperes. Com isso, a DDP vai dar, vamos lá de cabeça de novo, 2 vezes 8 dá 16. 40 menos 16 vai dar 24 volts. Então, essa daqui é a tensão que a bateria fornece para o circuito, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, antes da gente continuar, eu vou anotar que se o valor da resistência externa for 3 ohms, a gente acabou de calcular que a corrente elétrica é 8 amperes e a tensão fornecida para o circuito agora é 24 volts, tudo bem? Item D. Determine o rendimento do gerador quando ligado ao resistor de 3 ohms. Então, de novo, a gente quer determinar aqui o rendimento. Para determinar o rendimento, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que o gerador está gerando ao todo 40 volts. Só que vão acontecer perdas, e aí ele está conseguindo entregar para o meu circuito só 24 volts agora, e não mais 32 como conseguia antes. Então, para a gente calcular o rendimento, a gente vai pensar o seguinte, ó, 40 volts é o total que ele gera, então 40 volts é para a gente o 100%. E 24 volts é o que ele consegue entregar para o circuito, é o que vai ser aproveitado. Se é o que vai ser aproveitado, é o rendimento, é a parte útil, tá certo? Então eu vou dizer para vocês aqui que os 24 volts equivalem a X. De novo, o mesmo esquema de antes, né? A gente vai multiplicar cruzado, então eu vou fazer X
vezes 40 vai dar para a gente 40x. 40x é igual a, pessoal, de novo lá, eu vou fazer agora 24 vezes 100. 24 vezes 100 vai dar para a gente 2.400. Agora a gente vai isolar o x. X é igual a 2.400. Agora, esse 40 que está aqui multiplicando x, vai lá para o outro lado dividindo. Então, fica 2.400 dividido por 40. Agora, pessoal, olha só. A gente pode simplificar 0 com 0. E aí, a gente vai encontrar que o x é igual a 240 dividido por 4 vai dar para a gente 60. Como o x estava embaixo do 100, que é em porcentagem, aqui também é em porcentagem, tudo bem? Então, a resposta que a gente estava procurando é essa. O rendimento é de 60%. Vamos anotar ali, então, que o rendimento, nesse caso, é 60%, tá bom? Pessoal, então, olha só. Uma primeira coisa que eu queria que você percebesse é que se eu tenho resistores diferentes ligados a um mesmo gerador, a uma mesma bateria, eu vou ter, por consequência, correntes elétricas diferentes fornecidas para o circuito e também vou ter tensões elétricas diferentes fornecidas para o meu circuito e, por consequência, o rendimento desses geradores, ou seja, o quanto ele aproveita de energia, também vai ser diferente. A gente tem que ter isso muito claro, tá? A corrente fornecida depende do gerador, depende sim, mas depende de qual é o circuito onde ele está sendo ligado, tá certo? Bom, pessoal, agora então vamos dar uma olhada em mais um exercício. Exercício 2. No circuito da figura, a corrente no resistor R2 é de 2 amperes. O valor da força eletromotriz da fonte é em volts. Pessoal, vamos lá. A questão passou para a gente a corrente só nesse resistor aqui, ó, que é o resistor R2. Não passou para a gente a corrente total. E ele quer que a gente descubra o valor da força eletromotriz. Vamos lá, então. Eu coloquei para vocês ali o circuito, coloquei as alternativas que ele deu. Agora, a gente sabe, olhando lá para a figura, lá para o meu gerador, que esse lado é o polo positivo e esse é o polo negativo. Então, a gente já conhece o sentido da corrente elétrica, que ela sempre sai do polo positivo do gerador, tá certo? Agora, ele deu para a gente a corrente elétrica que passa no resistor R2. Vamos anotar ali, então, a corrente elétrica que passa no resistor R2, vamos chamar de I2, ela vale 2 amperes, tudo bem? Agora, vamos pensar o seguinte. A gente tem a corrente vindo pelo meu circuito elétrico, ela vem por aqui, é a corrente total, ela vem em direção a esses resistores. E nessa posição ela chegou num nó. A gente sabe que essa corrente vai se dividir, vai um pouco para cima e um pouco para baixo. Agora, percebe uma coisa. O resistor R2 vale 6 ohms e o resistor R3 também vale 6 ohms. Conclusão. Como os dois resistores são iguais, essa divisão da corrente elétrica total vai ser uma divisão igual, ou seja, vai metade para cima, metade para baixo. Então, vamos anotar aqui o seguinte, ó, que essa corrente aqui, que a gente vai chamar ela de I3, também vale 2 amperes, tá certo? Por que mesmo que ela é 2 amperes? Vamos lá? Pessoal, a gente tem dois resistores, o R2 e o R3, e eles são iguais, os dois valem 6 ohms. Então, essa corrente, quando chega aqui, vai naturalmente se dividir o quê? Metade para cada um deles. Então, se eu tenho 2 amperes lá em cima, eu também vou ter 2 amperes aqui embaixo. Conclusão, olha lá. Quanto vale a corrente total? Se eu tenho 2 para cima e 2 para baixo, a gente aprendeu que numa associação em paralelo, que é o que eu tenho aqui, a corrente total é a soma das correntes. Então, fica 2 mais 2, 4 amperes. Conclusão, no resistor R1, eu também vou ter essa mesma corrente passando e assim por diante. Bom, a questão pediu que a gente achasse o valor da força eletromotriz, tá bom? Para a gente achar o valor da força eletromotriz, a gente conhece algumas expressões. A gente conhece V é igual a E menos R vezes I, tudo bem? E a gente conhece uma outra que diz para a gente que a corrente é igual a força eletromotriz dividido pela resistência externa mais a resistência interna. E eu combinei com vocês que quando a gente tem um circuito como esse com vários resistores, aqui a gente usa a resistência equivalente.
Vamos dar uma olhada nas duas equações, então. Se a gente comparar as duas, lá na primeira, eu não sei a DDP que a bateria fornece. Eu sei a resistência interna e sei a corrente que a gente acabou de determinar, que ela vale 4 amperes, tudo bem? Na segunda equação, eu sei a corrente, sei a resistência interna e consigo achar a resistência equivalente desse circuito numa boa. Então, vamos lá, que conclusão que a gente chega aqui? Que é melhor a gente usar a segunda equação. Como eu já sei a corrente e sei a resistência interna, vamos achar só a resistência equivalente. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Eu vou apagar algumas coisinhas ali no nosso circuito, só para ficar um pouquinho mais limpo, tá certo? Vamos ali, deu. Agora, eu quero achar com vocês a resistência equivalente. Eu tenho aqui 3 resistores e ali é uma associação mista. Então, a gente combinou o seguinte. Primeiro, para a gente poder achar a resistência equivalente, eu tenho que descobrir o que existe entre os nós. Entre os nós, eu tenho 2 resistores com resistência elétrica de 6 ohms cada um deles. São 2 resistores iguais em paralelo, tudo bem? O que a gente aprendeu lá na aula de associação de resistores? Que para a gente calcular a resistência equivalente, no caso entre o resistor 2 e o 3, quando eu tenho vários resistores iguais em paralelo, eu posso pegar o valor da resistência elétrica e dividir pelo número de resistores. Curou vários, mas são só 2. Pode ser para só 2 também. Então a gente chega que a resistência equivalente entre os resistores 2 e 3 é o valor da resistência elétrica deles, que é 6 ohms, dividido por 2, porque são 2 resistores, tudo bem? E com isso a gente chega que a resistência do resistor equivalente 2, 3, vai dar 6 por 2, é 3 ohms. Então a gente já achou aqui uma partezinha do que a gente precisa. Agora eu vou fazer o seguinte, então, pessoal, olha só. Eu vou representar o resistor equivalente. Então eu tenho para vocês ali o resistor R1 e depois eu tenho o resistor equivalente que eu desenhei. Então vamos lá. É R1, que vale 4 ohms, e esse equivalente que eu acabei de calcular é o R23. O R23 a gente viu que ele vale 3 ohms. Agora, para a gente achar a resistência equivalente do circuito todo, eu tenho o quê? Eu tenho aqui o resistor R1 em série com esse 23. Então, para achar a resistência equivalente, eu simplesmente vou fazer o quê? R1 mais o R23. Aí a gente chega que a resistência equivalente é igual a 4 mais 3. Com isso, eu tenho que a resistência equivalente do meu circuito vai dar 7 ohms. Agora, pessoal, olha só. A gente acabou de descobrir a resistência equivalente do circuito, então a gente já sabe o que substituir aqui. Vamos lá, então. A gente tem ali de novo a equação, tá? Que I é igual a força eletromotriz dividido pela resistência equivalente mais a resistência interna. A corrente elétrica I, a gente viu que, de novo, lá na figura, pessoal, se eu tenho 2 resistores iguais, 6 ohms e 6 ohms, a corrente se divide de forma igual. Então, se eu tenho 2 amperes lá para cima, eu tenho 2 amperes aqui para baixo. E com isso, a gente concluiu que a corrente elétrica total que percorre o circuito é o quê? É a soma das duas correntes, porque eu tenho uma associação em paralelo. Então, a gente chegou na conclusão que a corrente total é 4 amperes. Vamos lá, então, substituir esses valores. Corrente 4 amperes é igual a força eletromotriz, que é o que eu quero achar, dividido pela resistência equivalente, que é 7 ohms, mais a resistência interna, que a gente acha ela lá na figura. A resistência interna vale para a gente 2 ohms. Então, eu vou anotar aqui 2. Ficou para a gente que 4 é igual a força eletromotriz, dividido por 7 mais 2, 9. E aí, a nossa força eletromotriz vai dar. Esse 9 que está dividindo vai lá para o outro lado multiplicando. Vamos fazer de cabeça, né? 9 vezes 4, 36 volts. Então, essa é a resposta que a gente estava procurando. O valor da força eletromotriz desse gerador. Por isso, o nosso gabarito é a letra D.
E nessa aula, pessoal, a gente aprendeu então alguns conceitos fundamentais de como calcular a corrente elétrica num circuito com gerador, com resistor, viu também como determinar o rendimento de um gerador de uma forma bem simplesinha, fazendo aquela regrinha de 3, tá certo? A gente se vê na próxima aula ainda falando mais um pouquinho sobre os geradores, tá bom? Tchau e até lá!